sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. João, capítulo de número 16, um texto onde Jesus está falando acerca da obra do Consolador, da obra do Espírito Santo de Deus. Aleluia. O apóstolo Paulo escreveu uma palavra interessante quando ele encerrou a segunda carta aos Coríntios. E você lê em 2 Coríntios 13, que muita gente pegou aquilo como uma saudação ou uma bênção apostólica, mas era muito mais do que isso, era uma doxologia, uma palavra de glória, de louvor a cada uma das pessoas da Trindade. E para cada pessoa, Paulo colocou uma palavra importante. Para o Pai, ele colocou o amor. Para Jesus, ele colocou a graça. E para o Espírito Santo, ele colocou a comunhão. Ele diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. A comunhão do Espírito Santo significa muitas coisas que nós precisamos meditar dentro da Escritura. E uma delas, a principal de todas essas coisas, é o nosso contato pessoal, o nosso contato íntimo, o nosso relacionamento íntimo com a pessoa do Espírito Santo de Deus. É corretíssimo dizer que aonde o Pai está, também está o Filho e o Espírito Santo, porque essas três pessoas são um só e o mesmo Deus. Mas cada uma é uma pessoa diferente. E pelo contexto que nós lemos na Escritura, mesmo as três pessoas agindo juntas, nós vemos dentro do desenrolar da história, enquanto a Escritura ia sendo revelada, enquanto a Bíblia Sagrada ia sendo revelada, elementos importantes acerca de cada uma dessas pessoas. De Gênesis até Malaquias, o nome mais pronunciado é Jeová, referindo-se ao Pai, referindo-se a Deus, o nosso Pai. E realmente Deus está ali sendo o Senhor da história. Jesus agindo com ele, o Espírito Santo agindo com ele, mas o Pai estava em evidência, embora não sendo chamado de Pai por aquelas pessoas, sendo chamado de Eu Sou, o grande Eu Sou, o Todo-Poderoso, o El Shaddai. Vários títulos em hebraico que nós temos ali no Antigo Testamento, referindo-se ao nosso Deus. E aí então, chegada a plenitude do tempo, como Paulo escreveu em Gálatas 4:4, o Pai enviou o seu Filho. Aí entra o Novo Testamento com Mateus, Marcos, Lucas, João, os 4 evangelhos, onde a pessoa mais citada é Jesus, porque Jesus está sendo ali o centro das ações no primeiro anúncio da nova aliança, o primeiro anúncio neotestamentário, o primeiro anúncio do Novo Testamento. Jesus está ali presente na terra. Esses 4 primeiros livros do Novo Testamento narram o período mais importante da história, em que uma das pessoas divinas da Trindade foi feita homem, recebeu a natureza humana e viveu entre os homens, e tudo aquilo que ele falou, tudo aquilo que ele ensinou ali registrado. E a última coisa, dentre as últimas coisas que ele falou que ia subir ao Pai e iria enviar o Espírito Santo. E que ninguém ousasse fazer nada
até que ele chegasse. Porque quando ele chegasse, ele iria dirigir todas as coisas. Os apóstolos foram obedientes, os discípulos, 120 discípulos estavam reunidos no cenáculo, quando em Atos 2 veio então o Espírito Santo. E por isso, de Atos até Apocalipse, nós vemos as ações do Espírito Santo, conduzindo, guiando, inspirando, revelando, operando nas pessoas e fazendo de cada crente, como Paulo escreve em 1 Coríntios, do corpo de cada crente, o santuário vivo, a habitação viva do Espírito Santo de Deus. Percebeu como toda a Escritura está envolvida pela Trindade? Toda a Escritura envolvida pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo. Nós vivemos nesse tempo que poderíamos dizer que é o tempo do Espírito Santo. Mas o Pai está com ele, viu? Jesus está com ele. O Pai está nos amando. Jesus está nos agraciando. Mas o Espírito está se comunicando conosco. Como Paulo escreveu em Romanos 8,16, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa é a comunhão do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos buscar, amados, na nossa vida diária de oração, na nossa espiritualidade, tá? A comunhão com o Pai, a comunhão com Jesus, a comunhão com o Espírito Santo. O relacionamento íntimo com cada uma dessas três pessoas, as três são um só e o mesmo Deus. A comunhão do Espírito Santo nos leva a este relacionamento. No mundo, as pessoas são influenciadas. Pode ser tanto bem influenciadas como mal influenciadas por relacionamentos. Pelos relacionamentos que elas constroem, porque relacionamento é uma construção. O nosso principal relacionamento tem que ser com Deus. E nós não vamos influenciar Deus em nada, porque Deus não é influenciável. Mas Deus vai nos influenciar em tudo. E se Deus nos influenciar, ninguém mais vai nos influenciar. Nós é que seremos instrumentos de influência no meio do mundo, em nome do nosso Deus, porque somos pessoas influenciadas por Deus, e essa influência de Deus que temos em nossa vida é porque nós nos relacionamos com Ele o dia todo. Nos relacionamos com o Pai, nos relacionamos com Jesus, nos relacionamos com o Espírito Santo. Essa é a comunhão do Espírito Santo. O relacionamento levando todo filho de Deus a se relacionar com Deus como seu Pai, a se relacionar com Jesus como seu Senhor, a se relacionar com o Espírito Santo como aquele que é o dono do seu corpo, o habitante aí do seu corpo. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. São pessoas, irmãos. São pessoas eternamente vivas, com a qual nós temos que nos relacionar todos os dias, e a nossa vida tem que ser influenciada não pelos outros relacionamentos humanos que nós temos, que muitas vezes são relacionamentos destrutivos, mas pelo nosso relacionamento com Deus. E aí, na hora de nos relacionarmos com pessoas,
que teriam em direção a nós um relacionamento destrutivo, nós podemos trazer algo construtivo. Porque somos iluminados por Deus, porque temos relacionamento com alguém mais forte, com alguém mais poderoso. Muita gente no meio de igrejas não está entendendo isso. Não está entendendo e nem praticando esse relacionamento, nem crescendo nesse relacionamento diário com Deus. E com cada uma das três pessoas. E quem nos ensina isso, o mestre que nos ensina esse relacionamento, é o Espírito Santo. Por isso Paulo fala da comunhão do Espírito Santo. Sem a comunhão do Espírito Santo, você não experimenta a graça de Cristo. Sem a comunhão do Espírito Santo, você não experimenta o amor do Pai. Que Paulo disse em Romanos 5,5 também, que esse amor é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. É o Espírito Santo que nos enche do amor do Pai, que nos enche da graça de Cristo. E a Escritura nos exorta: enchei-vos do Espírito. Uma das coisas que o Espírito Santo quer trazer para nós é o que Jesus vai desenvolver nesse texto aqui, de João 16, de 12 a 15. Repita: plena revelação. O Espírito Santo quer nos revelar a palavra. A palavra já foi inspirada por Ele. Os homens que escreveram, desde Moisés no Pentateuco até o apóstolo João no Apocalipse, passando por todos os outros, todos esses homens foram homens que foram inspirados pelo Espírito Santo. Não somente eles foram inspirados, mas também homens anônimos, que nós nem conhecemos, foram inspirados para compilar, proteger, guardar, entesourar os 66 livros da Escritura, para que eles chegassem até nós intactos. Isso foi também inspiração. A mesma inspiração, o mesmo Espírito Santo trabalhando para que a palavra de Deus chegasse a nós. O Espírito Santo é o nosso mestre interior para nos ensinar as Escrituras. E por isso você tem que sentar todos os dias. Todos os dias você tem que ter uma aula com o Espírito Santo de Deus te ensinando. Olha aqui, essa parte da Escritura que eu inspirei aqui a fulano de tal, eu vou te esclarecer ela agora aqui, nesse momento que você está aqui comigo em comunhão e orando. O Espírito Santo quer falar assim com você e te ensinar a palavra de Deus. Amados, não há nada mais precioso para fazermos nessa terra do que isso. Aleluia. O Espírito Santo quer nos trazer a plena revelação. Vamos ver como isso ocorre. Esse texto dos versículos 12 a 15 estão divididos assim, então. Lá em cima está, repito de novo, plena revelação. Lá em cima eu escrevi: o Espírito Santo quer nos revelar toda a verdade. Toda a verdade. Todo esse texto, então, do versículo 12 ao 15, todo esse texto, ele está dividido em duas pequenas partes. Versículos 12 e 13, diga: Espírito da verdade. Jesus disse que ele anunciará tudo o que foi mandado pelo Pai que ele anunciasse. E nos versículos 14 e 15 embaixo, diga: anunciará a verdade. E esse tudo que ele anunciará procede do Pai.
tá? Anunciará a revelação do Pai. Vamos nos concentrar nestes versículos 12 e 13. Espírito da verdade, né? Espírito da verdade, um dos títulos que Jesus então dá ao Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo também é chamado de o Espírito de Cristo, porque Jesus disse: eu sou a verdade. Jesus é a verdade, o Espírito Santo é o Espírito da verdade, o Espírito Santo é o Espírito de Jesus, é o Espírito de Cristo. Por isso Paulo fala em Romanos 8, quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Então, quem pertence a Cristo, quem tem o Espírito Santo na sua vida. Aleluia? Muito bem. Esses dois versículos estão divididos assim, então. O versículo 12, que é o que vamos ver agora, diga: extensão da verdade. Ou seja, Jesus declarou aí que tem muito o que dizer. A verdade é extensa, muito o que dizer sobre ela, vamos ver daqui a pouco. E amanhã nós vamos ver o versículo 13, repita: guiará à verdade. O Espírito Santo nos guiará à verdade, ele dirá tudo o que se refere a essa verdade que é Cristo, a palavra de Deus, revelada por Deus, revelada para os seus filhos. A palavra de Deus não é para os ímpios, a palavra de Deus é para os filhos de Deus. É por isso que os ímpios não gostam da palavra de Deus, é porque não são filhos de Deus. A palavra de Deus é para os filhos de Deus. Por isso que Jesus disse lá em João 14, que o Espírito de Deus que está em nós, mas o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o vereis, porque ele habita convosco e estará em vós. O Espírito de Deus nos filhos de Deus, revelando aos filhos de Deus a palavra viva de Deus. Muito bem. Jesus, então, introduziu aí essa parte importante do ministério do Espírito Santo, de revelar para nós, de nos guiar a toda a verdade. O versículo de amanhã, o versículo 13, tá? É um daqueles versículos que se chama área estratégica, que tem grande profundidade de doutrina, de conhecimento, de relevância, de importância dentro da Escritura, porque define, tá, o ministério do Espírito Santo, que é de guiar os filhos de Deus a toda a verdade. Paulo disse em Romanos 8,14 que os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus então os guia em quê? Os guia a toda a verdade. Então, essa nossa preleção aqui de amanhã será muito importante em cima do versículo 13. No versículo 12, que vamos ver hoje, repita o título: extensão da verdade. Jesus disse assim, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Repita. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mulheres. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Homens. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. A última vez, todos. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Aleluia. Contextualmente, né, nós vamos colocar primeiro o contexto histórico. Historicamente, Jesus disse isso para os seus 11 apóstolos, com os quais ele estava reunido aqui, para transmitir tudo isso que nós estamos lendo aqui, meditando em nossas congregações, e que está apenas no Evangelho segundo João, desde João 13, quando Judas saiu, depois da ceia, saiu para trair Jesus. Então Jesus começou a falar somente com esses 11.
E tudo isso que Jesus fala com eles, né, toma todo o capítulo 14, 15, 16 e vai terminar com a oração que ele vai fazer no capítulo de número 17. Então, historicamente, ele está dizendo para aqueles 11, olha, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora, naquele momento. Então, historicamente, vamos dizer, por que aqueles 11 apóstolos não podiam suportar tudo o que Jesus tinha para dizer? Porque eles, a resposta é, porque eles ainda não tinham o Espírito Santo de Deus. Quem não tem o Espírito Santo não pode suportar nada do que Jesus tem a dizer. Quem não tem o Espírito Santo não suporta a palavra de Deus, não aguenta. Foi assim que Paulo definiu o homem natural em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para eles são loucura e ele não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Para entender as coisas do Espírito de Deus, tem que ser homem espiritual. A essa altura, mesmo estando com Jesus cerca de 3 anos e meio, esses discípulos, esses 11 apóstolos, ainda não podiam suportar o peso, a grandiosidade, a extensão, o volume do conteúdo de toda a revelação que Deus queria transmitir a eles, porque eles ainda não tinham o Espírito Santo de Deus, então isso era impossível. Para eles entenderem a revelação, mesmo aquela revelação que Jesus, durante esses 3 anos, falou com eles, e muitas vezes falou com eles a sós, não junto das multidões, mas afastado das multidões, falava a sós com seus discípulos, ensinando a palavra. Mesmo as coisas que Jesus falou, depois Jesus disse que o Espírito Santo ia recordar para eles tudo que Jesus tinha dito. Então, quando o Espírito Santo viesse, iria recordar para eles tudo que Jesus disse para eles e também dizer para eles, revelar para eles todas as outras coisas que Jesus tinha ainda que dizer, mas não disse, porque eles ainda não podiam suportar. Ok? Quando veio o Espírito Santo, aí o Espírito Santo falou com eles. É por isso que, tudo que Jesus falou ficou resumido nos 4 evangelhos. Mas depois os outros livros do Novo Testamento, desde Atos até Apocalipse, se refere a tudo que o Espírito Santo revelou, em nome de Jesus, para os seus apóstolos, para eles colocarem por escrito aí todo o Novo Testamento. Amém? Então, quem revelou as 13 cartas de Paulo para o apóstolo Paulo? O Espírito Santo de Deus que falou através dele e ele colocou por escrito. A mesma coisa a carta aos Hebreus, o autor da carta aos Hebreus, a mesma coisa o apóstolo Pedro nas suas 2 cartas, o apóstolo João nas suas 3 cartas, Tiago e Judas que não eram apóstolos e o apóstolo João no Apocalipse. Então tudo foi dito, tudo foi revelado. Amém? Então essa é a conotação histórica. Agora para nós, vamos agora para a interpretação contemporânea desse versículo, para o nosso tempo, para nós, o que isso significa? O que significa para nós é que toda a Escritura revelada, de Gênesis até Apocalipse, não é toda a revelação de Deus para nós. É apenas o princípio
de toda a revelação que Deus tem para nós. Deus ainda tem muito que nos dizer, muito que nos revelar, mas agora nós também não podemos suportar, mesmo tendo o Espírito Santo, nós ainda não podemos suportar tudo que Deus tem para revelar, porque o que Deus tem para revelar é conhecimento eterno e nós estamos vivendo numa condição terrena finita, uma condição que terá um fim. Só quando estivermos na glória, aí também com um corpo glorioso e com a nossa mente sendo usada 100% lá na glória, porque não teremos nenhuma barreira. Quando nós estivermos na glória, irmãos, nós não vamos nem nos reconhecer direitos, de conhecer a nós mesmos. Não estou nem me conhecendo, agora parece que o meu cérebro está funcionando a 100%. Agora o nosso cérebro funciona quanto por cento aí? Pouca porcentagem. Porque nós estamos aqui, essa condição terrena é uma condição onde todo o potencial que Deus criou o ser humano, ele está travado pela influência do pecado que nós herdamos de Adão e que nós temos que nos ocupar agora muito com a nossa santificação. Mas depois que estivermos na glória, nós não teremos mais nenhum pecado. Na glória nós não teremos nenhum pecado. Na glória nós não teremos que perder mais nenhum tempo nos santificando, gastar nenhum tempo nos santificando, porque nós já estaremos santificados, completamente santificados. Na glória nós estaremos na plenitude da graça, na plenitude do Espírito, nós estaremos completamente tomados por Deus, como Paulo fala em Efésios capítulo 3, versículo 20, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Na glória estaremos, além do corpo glorioso, estaremos com a alma purificada, e a alma que é a sede da mente, das emoções e da vontade, a nossa mente estará totalmente focada em Deus, sem distrações, sem preocupações, sem tribulações, completamente focada no Senhor. Nossas emoções estarão completamente voltadas para o Senhor e a nossa vontade estará totalmente centralizada na vontade do Senhor. E o nosso espírito nem diz, porque o espírito na verdade está pronto, já está pronto desde já. O Espírito está pronto, por isso que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aleluia. Agora, estamos ainda cheios de limitações, tá? Limitações. Por isso, Paulo disse em Romanos capítulo 8, que nós também gememos em nós mesmos, aguardando a redenção do nosso corpo. Quando estivermos então, quando seremos exatamente semelhantes a Jesus. Por isso Paulo disse um texto e João disse outro texto, que eu gosto muito desses dois textos em relação a isso. A nossa glorificação. O de Paulo é Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 4, onde Paulo diz: portanto, se já fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá de cima e não nas que são aqui da terra, porque estáis mortos e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Aí ele fala: quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. João disse a mesma coisa com outras palavras. 1 João, capítulo 3, de 1 a 4 também, ou de 1 a 3. Ele diz:
Vede com que grande amor nos amou o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E nós o somos de fato. Filhinhos, agora somos filhos de Deus. Mas ainda não, olha o agora e o ainda não, olha o já e o ainda não. Já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Quando ele se manifestar, então nós seremos semelhantes a ele. Portanto, todo aquele que nele tem essa esperança, a si mesmo se purifica, como também ele é puro. Nós estamos nessa fase da purificação, da santificação. Por isso, o acesso que nós temos à revelação de Deus é a revelação que Deus já realizou através da Escritura Sagrada, através destes 66 livros, todos eles inspirados pelo Espírito Santo. É toda a revelação que Deus tem para nós? Não, é apenas a ponta do iceberg, é apenas o início da revelação. O que Deus tem ainda para nos revelar é aquilo que está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, agora nós temos aqui, esta Escritura, isso é tudo. Deus não vai revelar mais nada para nós aqui na terra, porque nós não podemos suportar agora nessa condição humana, né? Essa condição humana em que nós vivemos. Não podemos suportar, mesmo tendo o Espírito Santo. Mas tendo o Espírito Santo, nós podemos perscrutar as Escrituras que foram reveladas. Podemos e devemos perscrutar as Escrituras que já foram reveladas, porque apesar de que tudo quanto já foi revelado é apenas o princípio da revelação de Deus, essa Escritura já é extremamente extensa e extremamente profunda. Para falar sobre a extensão e a profundidade da Escritura, eu gosto de usar o texto que está em Hebreus, capítulo 5, versículo 11. O texto que está em Hebreus, capítulo 5, versículo 11, aonde o autor se refere a um tema bíblico, a um tema bíblico. Mas essa referência que ele faz a um tema bíblico pode ser aplicada a qualquer tema bíblico. A Bíblia é rica em muitos temas. E a respeito de todos os temas bíblicos, cada um deles, temos muitas coisas que dizer a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Repitam. Primeira coisa, vamos pegar as duas expressões que definem a Bíblia Sagrada inteira. Repita aí, muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Muitas coisas que dizer representa o que Jesus disse ali, a extensão da verdade. A extensão da palavra, a palavra de Deus revelada para nós, a revelação que nós temos chegou em nossas mãos, porque não teremos mais do que isso na terra, só teremos na glória a continuação dessa revelação por toda a eternidade. Mas essa que já nos foi entregue,
Essa que já nos foi revelada, ela é extremamente extensa. Há muitas coisas que dizer. Então, o que está de vermelho ali, repita: muito que vos dizer. Há muita coisa. Só aqui na Escritura há muita coisa que se dizer. Essa é a extensão da Escritura. E a profundidade da Escritura está expressa pelas palavras, diga aí, ó, difíceis de explicar. Além de serem muitas coisas que dizer, cada uma dessas coisas não são fáceis de explicar. Cada uma dessas coisas é difícil de explicar. Há muito que se falar sobre o Pai e coisas difíceis de explicar. Há muito que se falar sobre o Filho e coisas difíceis de explicar. Há muito que se falar sobre o Espírito Santo, coisas difíceis de explicar. Há muito que se falar sobre igreja e coisas difíceis de explicar. Há muito que se falar sobre salvação e coisas difíceis de explicar. Há muito que se falar sobre fé e coisas difíceis de explicar. Há muito que se falar sobre graça e coisas difíceis de explicar. Assim, amados, todos os temas da Escritura. A palavra de Deus, ela tem revelação nas suas linhas e nas suas entrelinhas. Na sua superfície e na sua profundidade. A palavra de Deus é extensa, demasiadamente extensa e demasiadamente profunda. Ainda que uma pessoa tivesse a oportunidade de ficar aqui na terra 100 anos de vida saudável e sóbrio, de mente lúcida, tá? E orando, digamos aí, 12 horas por dia, ficando só na Bíblia, gastasse 100 anos estudando a palavra de Deus, ela ficaria ainda longe de atingir toda a sua extensão e toda a sua profundidade. Em contrapartida, o povo de Deus não demonstra nenhum interesse em conhecer, em perscrutar essa extensão e essa profundidade. Eles se tornam, como diz aqui nesse versículo de Hebreus, tardios em ouvir. Tardios em ouvir. A minha pergunta é: como essas pessoas pensam que estarão no céu tendo acesso a toda a revelação que Deus ainda não revelou aqui, só vai revelar quando estiver lá, se nesse princípio que Deus entregou, eles já são tardios em ouvir? O que essas pessoas pensam que vão fazer no céu? Brincar de casinha? As pessoas têm interesse no céu, não é para conhecer a Deus e não é para amar a Deus, elas têm interesse no céu para escapar do inferno, para escapar do lago de fogo e de enxofre, para escapar da condenação que elas merecem. Mas elas não querem ir para o céu porque amam a Deus, não querem ir para o céu porque querem conhecer a Deus, porque agora na terra elas já demonstram que não querem conhecer a Deus. Porque o pouco que Deus revelou, que já é muito extenso e muito profundo, elas já são tardias em ouvir. São tardias em ouvir. Se as igrejas quiserem ficar cheias de gente, tem que criar coisas mais interessantes para elas, porque Bíblia elas não têm esse interesse. Se for Bíblia, sim, igual nós aqui, ó, não tem interesse. Tá? Não tem interesse. É igual nós aqui. Eu já passei por essas duas fases.
Eu já fui pastor de igreja que era lotada de gente, por quê? Porque a gente criava coisas mais interessantes para atrair essas pessoas que têm interesses nessas coisas mais interessantes. Tá? Estão interessados em arte, estão interessados em música, estão interessados em dança, estão interessados em prosperidade, como é uma coisa interessante. A prosperidade é uma das coisas mais interessantes que as pessoas buscam em igrejas. Conhecer Deus, isso não é interessante. Conhecer a palavra de Deus, isso não é interessante. O que tem na boca desses crentes por aí sobre a palavra de Deus é que a Bíblia é chato demais. Aí com isso, as denominações, os pastores caíram na tentação, então, de dizer, essas pessoas não suportam Bíblia, elas não suportam a palavra de Deus, então nós temos que dar para elas uma coisa mais light, uma coisa mais que elas se interessem, uma coisa mais que elas se agradem. Tá? E aí estão dando o que agrada as pessoas para atraí-las, porque se não atraí-las, não vai ter uma quantidade boa de dinheiro e essa denominação não se sustenta sem dinheiro. Então, a lei é agradar as pessoas para que elas, então, bem agradadas, abram a sua carteira. Ali realmente aquilo é de Deus. Só que não percebem. Gálatas 1:10, o apóstolo Paulo escreveu: se eu agradar aos homens, eu não sou servo de Cristo. E aí fica esse bando de cegos guiando a outros cegos, e crente hoje, evangélico hoje, ou seja lá que nome dão, não é mais sinônimo de alguém que conhece Bíblia, conhece a palavra. Inventaram cultos que enchem as igrejas durante a semana e fim de semana, nomes de cultos, culto disso, culto daquilo, e dedicam, às vezes, um cultinho lá, pouquíssimo frequentado, eu já pesquisei isso, chamado culto de ensino. Pouquissimamente frequentado. E inventaram uma escolinha que é uma vergonha, chamando de Escola Bíblica Dominical. É uma vergonha, lembrei do Boris Casal. Que é uma vergonha. Aonde que alguém é formado numa escola que reúne no máximo 2 horinhas, 1h30, uma vez por semana? Que formação alguém ganha numa escola? Isso pode ser chamado de escola. Você vai fazer um curso aí, no mínimo, você tem que ter aula de segunda a sexta, e você entra lá na aula, são as 4 horas seguidas, ou 5 de aula, dependendo do curso, não é verdade? Não, mas para a Bíblia de manhãzinha lá, no domingo, tem a escola bíblica dominical, que maravilha! E muitos não vão porque não querem acordar domingo de manhã. É uma tristeza, amados, como o povo chamado crente, como o povo chamado evangélico, não está nem aí para a Bíblia, para a Escritura, para a Palavra de Deus, e nós somos aqui mesmo, na nossa pequena congregação, testemunhas de como são tardios para ouvir. Não é verdade? É verdade? Com tanta coisa para dizer,
E coisas difíceis de explicar, se são coisas difíceis de explicar, leva tempo para explicar. Tem que ter calma para explicar. Tem que ter o que Paulo disse a Timóteo, 2 Timóteo 4, com toda longanimidade e doutrina. Mas pessoas, elas simplesmente não querem, elas não têm esse interesse. Amados, aí eu pergunto assim, essa cambada aí vai estar no céu? E aí, amados, essa turma aí vai estar no céu? Porque estão todos se vangloriando de estarem salvos. Estão todos se vangloriando de ser crentes, de crer em Jesus. Mas um Jesus que não conhecem profundamente, um Jesus místico, um Jesus sentimental, emocional, mas um Jesus que não conhecem profundamente, na profundidade da palavra, na profundidade das Escrituras Sagradas, porque não tem paciência para isso e são tardios em ouvir. O que Jesus disse nesse versículo 12, portanto, está valendo para nós. Tenho ainda muito que vos dizer, mas não poder suportar agora. Se não estão suportando nem o que ele já disse, nem o que ele já disse, como é que vão encarar aquilo que ele ainda tem a dizer, aquilo que ele ainda tem a revelar na glória? Eu não sei você, eu quero ir para a glória. Eu não quero ir para a glória porque eu quero ir para a glória para escapar do inferno. Eu tenho total consciência que eu mereço o inferno. Eu tenho total consciência que eu mereço o lago de fogo e de enxofre. E tenho total consciência que eu não mereço o céu. Eu já fiz até aquilo que Pedro fez. Se prostrou diante de Jesus e disse: Senhor, aparta-te de mim que sou um homem pecador. Eu já fiz isso. Senhor, o Senhor quer o que comigo? Eu não presto para nada. Eu não valho nada. Mas Ele me escolheu. Porque quis que eu fosse um vaso para ser cheio das riquezas da sua glória. Eu quero ir para a glória, porque eu quero conhecer o resto da revelação que Ele tem para se revelar. E o tempo que eu passo aqui é meditando no que Ele revelou aqui. Meditando no que Ele revelou aqui. Meditando profundamente no que Ele revelou aqui. Cada dia. Eu não fico perdendo o meu tempo. Pensa que eu perco tempo vendo jogo de seleção, 90 minutos vendo o cara jogando bola? Que isso? Isso é perda de tempo. Isso é coisa de nécio. Vive perdendo tempo. Aproveita que uma nação do tamanho do Brasil para ver um jogo de bola. Eu entro no meu quarto, para perguntar para minha esposa, meu filho, eu entro no meu quarto e vou orar. E vou ler Bíblia, vou ler profundamente a palavra de Deus, porque para a bola eu não dou a mínima. Eu quero conhecer o meu Deus. Eu quero conhecer Deus profundamente. Eu quero conhecer o que Ele revelou profundamente, porque isso aqui é apenas o trampolim para aquilo que Ele ainda vai revelar na glória e que agora nós não podemos ainda suportar. Ele já nos disse muitas coisas, mas Ele ainda tem muitas coisas para nos dizer.
Eu não tenho a menor dúvida, o que Deus procura, os verdadeiros adoradores que Deus procura, são filhos ávidos, famintos, sedentos, desejosos pela sua palavra, pela sua revelação. Em nome de Cristo Jesus. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.